Legal? Então, a gente partindo aí para a terceira pergunta, a gente já entra no assunto de estocagem frigorificada, tá legal? E a pergunta é a seguinte, João: no caso das estocagens frigorificadas, quais as preocupações adicionais, né, a essas que nós já comentamos aqui, quais preocupações adicionais que os profissionais devem ter? Braulio, eu vou te falar uma coisa, para falar de estocagem frigorificada, se eu ficar um dia inteiro aqui falando, eu acho que ainda seria pouco, tá? Então, assim, mas eu vou tentar. Primeiramente, eu queria que as pessoas entendessem. Pessoal, estocagem frigorificada pega fogo, e pega muito, tá? A probabilidade de um incêndio iniciar numa estocagem frigorificada é pequena, mas a severidade de um incêndio em um galpão frigorificado é imensa. Ela é imensa por dois motivos. Geralmente, os fechamentos são em revestimentos combustíveis, tá? As câmaras frigorificadas, elas são em painéis. Esses painéis, em geral, são painéis combustíveis. Atualmente, no Brasil, graças a Deus, né, os painéis combustíveis que têm sido usados aí são os painéis PIR. E esses painéis, outra dica, preferencialmente use os painéis PIR certificados, tá? Certificado, aqui no Brasil a gente tem painéis PIR certificados FM. Mas voltando ao assunto, o que acontece? A armazenagem frigorificada, ela parte de duas situações, tá? A gente tem a primeira situação, que é uma situação de resfriamento. Eu posso ter um armazém frigorificado, por exemplo, que a temperatura seja maior do que 4, 5, 6 graus, tá? É muito comum, por exemplo, em área de remédios, eu ter um armazém, por exemplo, que vai por exemplo, de 12 a 15 graus a temperatura, ou de 12 a 16 graus. Esse tipo de armazém, ele não tem a menor diferença em relação ao armazém seco, tá? Então, a primeira coisa que quem está me escutando aqui deve prestar atenção é na temperatura. A gente não pode ter sistema molhado de sprinkler em locais com temperatura abaixo de 4 graus. João, mas a água congela zero. Sim, a água congela zero, mas sistema molhado, ele só pode ser usado em temperaturas acima de 4 graus. Não vou me alongar em relação a esse assunto, existe um porquê disso, mas não dá tempo da gente discutir tecnicamente isso aqui agora. Então, a primeira dica: se o sistema tem, em algum momento, a chance da temperatura ficar abaixo de 4 graus, não vá colocar tubo com água dentro dessa câmara, porque não está correto. Um outro problema, Braulio, é quando o sistema é abaixo de 0 graus. Porque entre 0 e 4 graus, eu não posso ter sistema molhado, mas eu tenho muito pouco problema em relação à umidade no interior do tubo. Imagina que eu tenho um sistema de tubulação seca dentro dessa câmara, seca ou pré-ação, tá? O ar, ele tem umidade. Se a temperatura está entre 0 e 4 graus, eu não tenho que me preocupar, porque aquela umidade que está dentro da tubulação, ela não vai congelar, porque a água congela a 0 graus. E aí o que acontece? O sinal ele vai ficar vermelho quando a temperatura é abaixo de 0, porque se a temperatura é abaixo de 0, além de eu não poder ter esse sistema molhado lá dentro, se eu tiver umidade no interior da tubulação, essa umidade ela vai condensar dentro do tubo e vai virar uma placa de gelo, vai virar o que a gente chama de ice plug, tá? Só que o que acontece? Geralmente, nessa temperatura aí, um pouco abaixo de 0 graus, os problemas eles são muito pequenos, tá? Eles não costumam ser muito grandes. Os problemas grandes mesmo acontecem em câmaras congeladas, quando a temperatura aí é abaixo de 10 graus. Aí, vamos dizer, o pau quebra. Tá? Por quê? Pessoal, um outro detalhe: todo mundo que vai trabalhar com câmara frigorificada tem uma tendência a usar bico SFR Dry, que é aquela solução daquele bico que parece uma caneta comprida, né? Que ele tem um corpo metálico, onde você põe
a rede molhada em cima da câmara, usa esse bico, ele fura a câmara e ele está aqui embaixo. Esse bico, ele funciona muito bem, principalmente se a câmara for pequena e de temperatura e não seja de temperatura congelada, tá? Não seja uma câmara congelada, por exemplo, abaixo de 10 graus. Por que isso? Primeiro, ele é uma solução muito cara. Ele é um bico que ele custa mais de R$2.000 cada bico desse, um ESFR desse, tá? Nós estamos falando de área de estocagem. Segunda coisa, ele tem um problema que é a condensação de água na parte do entreforro dele. Quando você passa esse bico, a parte de cima, ela vai pegar toda a baixa temperatura da câmara, vai fazer com que o corpo do bico também fique numa temperatura baixa. Então, existe um trecho que ele vai trocar calor no entreforro para ligar na tubulação que está em cima. Nesse ponto, existe uma tendência de condensação de água nesse trecho. E é muita água. Então, o que acontece? Se eu vou fazer uma pequena câmara, 2, 3, 4, 5 bicos, não tem o menor problema. Agora, você fazer uma câmara com 1.000, 2.000 bicos desse, cada bico suando lá em cima e pingando água, você vai fazer um rio de água. Existem casos aqui no Brasil, inclusive, que o forro da câmara despencou porque estava sendo usado esse tipo de bico, condensou tanta água no entreforro que o entreforro veio ao chão. Então, assim, as dicas que a gente dá, elas estão nesse ponto. Câmara pequena, trabalha com ESFR Dry. Câmara grande, busque outra solução. João, qual é a outra solução? Sistema de preação de bloqueio duplo, tá, pessoal? Essa é a outra solução para trabalhar com esse tipo de câmara. Tenente Correia, eu acho que esse é um assunto que o Corpo de Bombeiros pode comentar. A respeito do bico dry, a gente faz a conferência em planta, né, de uma forma simples, que é só o indicativo do ponto, e no local também não temos muitos problemas em verificar o bico dry, né, e os bicos reservas por aí. O maior problema foi o que o João comentou, eu queria só dar uma reforçada, é a respeito da tubulação, né, porque não foi uma ou duas vezes que nós encontramos o bico dry instalado e a tubulação passando no interior da câmara, né? Alguns até tentam colocar um forro, mas não, às vezes não é um forro que faz o isolamento da temperatura. E esse bico não vai funcionar, né? Apesar de que a gente não faça, né, não tem bico para fazer nenhum tipo de teste, né? Detectando esse problema, nós conseguimos minimizar os estragos, mas muitas vezes nós não conseguimos detectar, porque fica escondido na instalação. Então, queria pedir mais atenção das pessoas que fazem essa instalação, para tomar com esse cuidado que o João falou, que é muito importante, né? E se for realmente frigoríficos grandes, né, com mais de 20 bicos, realmente o tubo molhado não é a solução para isso, é a preação que nós vamos falar. Maravilha. Pegando o gancho do Tenente Correia, o bico dry existe justamente para você não passar a tubulação molhada dentro da antecâmara, certo? Ele tem um trecho de tubulação que é seco, que conecta o bico seco que está dentro da antecâmara com a tubulação que está passando por cima. Mas o que eu queria falar sobre o bico dry em particular era, primeiro, não passar de 20 bicos, ou seja, de fato, para câmaras congeladas pequenas, e que o datasheet do fabricante, com certeza, tem, de uma forma bem clara, a especificação de como deve ser feita a isolação e a altura da isolação que deve ser feita do lado de fora da antecâmara, nesse trecho, nessa caneta desse tubo seco. Então, é extremamente importante
que o projeto deixe claro que a tubulação passa pelo lado de fora da câmera, não que o instalador deveria cometer esse equívoco, mas tem que estar claro em projeto e tem que estar claro também um detalhe que mostre como deve ser feita essa isolação baseado no datasheet do fabricante, porque ele gastou muito tempo pesquisando como fazer aquilo de uma forma que dê certo, então faz todo sentido que a gente dê atenção a esse trabalho que ele teve, ok? É isso. Braulio, já sei que esse assunto é um que você vai querer comentar. Perfeito. O que acontece? Esse assunto, ele gera realmente muita dúvida. Isso que o Victor comentou é uma das maiores, né, que acontecem, né, em relação tanto ao comprimento que, como ele bem disse, o fabricante, ele especifica muito bem, né, e com base nas normas, né, com base do que está, né, descrito na NFPA 13, ele replica ali qual é o comprimento ideal para que justamente não aconteça lá a condensação de água que o João comentou. Então, precisa sim ter, né, um comprimento correto, comparando a temperatura interna com a temperatura externa da câmara, e evitar esses problemas. E como o Vitor falou também, né, a questão do isolamento, ali ele é fundamental, utilizar um produto próprio para que, se ocorrer condensação do lado de fora, essa água ela não penetre, né, escorra pela tubulação e forme aquela crosta de gelo na ponta do bico de sprinkler. Então, isso daí eu fiz só questão de ressaltar, porque nos atendimentos técnicos, esse é um dos assuntos top, né, que mais geram consulta, mais geram dúvida, e que às vezes dá mais trabalho também, porque normalmente a explicação é um pouquinho comprida, né, tendo que citar o fabricante, ou melhor, o boletim técnico do fabricante, às vezes a norma, enfim. É um assunto bastante interessante que o pessoal precisa se informar bem, e às vezes, nesse caso, o catálogo técnico do fabricante ajuda muito também. Eu acho que eu sei que isso é uma coisa que a gente recebe bastante, essa pergunta. O Braulio é que tem essa incumbência. Bom, Tenente, mais alguém, mais algum comentário? Só um comentário a respeito do que o Braulio falou, a respeito do catálogo, né? Cuidado importante é não colocar alguma coisa que vá contradizer o projeto, né? Então, nós temos alguns tipos de verificação, né? Que é a planta, o cálculo, o catálogo e o bico instalado e a tubulação instalada no local. E muitas vezes há algumas pequenas divergências entre catálogo e cálculo, ou catálogo e projeto. Então, é um cuidado importante para não causar uma demora na aprovação do projeto por uma coisa simples que às vezes passa desapercebido, né? Bom, vamos lá. Vamos voltando às perguntas que vieram do chat do nosso tema número 3. Eu tenho duas perguntas aqui, vale um abraço especial para o nosso Coronel Fontinelli, do Rio de Janeiro. Então, Roberto Fontinelli Damasceno. Primeira, a partir de quantos bicos SFR Dry passa a ser menos onerosa uma instalação de pré-ação? E vou já colocar a segunda pergunta junto. A partir de quantos bicos Dry nas câmeras pequenas passa a ser mais vantajoso um sistema seco em câmeras maiores? Então, basicamente, é um comentário que você fez. Eu vou dar um número mágico para o Fontinelli, que não fui eu que criei. Primeiramente, um grande abraço para o meu amigo Fontinelli, né? É um amigo muito querido no Rio de Janeiro, aí, um coronel já da reserva do Bombeiro, foi diretor de atividades técnicas lá no Rio. É uma pessoa muito ligada a essa área e que todo mundo tem um carinho muito grande por ele. Fontinelli, a dica, eu vou te dar um número, que é um número que a gente trabalha no escritório. Até 20 bicos dá para trabalhar com bico dry. Acima de 20 bicos, põe a pulga atrás na orelha. João, mas de onde que você tirou 20 bicos? É um número por causa de custo? É um número por causa de quê? Eu vou te falar, Fontinelli, que é por causa a própria FM, ela tem um datasheet chamado espaços refrigerados, se não me engano é o datasheet 748 da FM. Ela traz esse número que para a FM
é aceitável até 20 bicos dry. Acima de 20, ela já não aceita mais, tá? Então, assim, em termos de custo, o bico dry, ele é muito caro. A gente sabe disso, mas o uso de sistema de pré-ação, Fontinelli, ele provavelmente ele ainda é mais caro do que 20 bicos dry, tá? Ele ainda costuma ser mais caro do que o uso de 20 bicos dry. Mas quando a gente começa a trabalhar com muito bico dry, a gente tem alguns problemas associados. O primeiro deles é a perda de eficiência térmica da câmara. Porque como você tem muitos furos no teto, o seu cliente vai gastar mais dinheiro refrigerando aquela câmara, porque ele vai ter uma perda térmica muito grande, tá? Por causa desses bicos que estão furando. Segunda coisa é a condensação no entreforro, principalmente aí no Rio de Janeiro, que é um local que tem uma umidade muito alta. Se você começar a trabalhar com muitos bicos dry, você pode ter um rio de água em cima da sua câmara e conseguir drenar e contornar esse problema é muito difícil, tá? E a terceira coisa é uma questão mesmo de limitação técnica, né? Hoje, bico dry, você consegue trabalhar com câmaras até 12,20 metros de pé direito. E sistema de pré-ação você consegue até 16,70 metros. Um abraço. Ok. Só reforçando que não é o bico ESFR, né? Não pode ser usado com bico dry. Só essa lembrança aí para não ficar dúvida. Na verdade, eu acho que eu li entendendo que era bico ESFR dry, mas pelo visto a pergunta, enfim. Mas eu acho que fica a dica aí, pessoal, para vocês entenderem aí esse negócio. Toda vez que você pensar em câmara frigorífica, se for trabalhar com bico dry pendant, tá? Tenta evitar de trabalhar com mais do que 20 bicos. Então, assim, se passou de 20 bicos, acende o sinal vermelho aí. Primeiro, porque vai ficar muito caro. E segundo, que há o problema técnico da instalação propriamente dito, tá? Obrigado. Vamos lá. Então, eu tenho mais uma última pergunta desse tema ainda. Michel Correia. Fiz uma consultoria há pouco tempo para um frigorífico que usava dry seco, mas com temperatura de bico a 141 graus centígrados. É normal para esse local esse tipo de temperatura? Jonas, é uma informação estranha, tá? Porque geralmente tem algo errado aí. Eu não lembro de existir nenhum fabricante com bicos dry pendant, tá? Seja SFR ou não, para temperaturas de 140 graus. Não faz muito sentido, porque pode até ser que exista algum CMDA, tem algum fabricante que tenha isso para risco extraordinário, alguma coisa do tipo, tá? Mas não é comum, porque, na verdade, quando você usa um sistema, um dry pendant, né? A gente geralmente, como é um sistema molhado, a gente geralmente está pensando ali em jogar água imediatamente, tá? Agora, quando a gente trabalha com sistema seco ou pré-ação, aí sim, Michel, sistema seco ou pré-ação em área de estocagem, por exemplo, eles são todos de 140 graus, tá? Porque o que acontece? A tendência é de, como o incêndio ele se desenvolve muito rápido, se eu tiver um bico de temperatura muito baixa, existe uma expectativa de muitos bicos abrirem ao mesmo tempo antes da primeira gota de água chegar naquele local. Então, nesses casos, quando é uma rede seca ou uma rede de pré-ação, é normal trabalhar com bicos de 140 graus em áreas de estocagem. Agora, bico dry pendant não é comum. Pode até ser que exista dry pendant de 140 graus, mas não são ESFR. Inclusive, pessoal, fica a dica, não existe bico ESFR de 140 graus, tá? Só existe bico ESFR de temperatura ordinária, que é o de 74, e o de temperatura intermediária, que é o de 100 graus. Não existe o de 140. Um comentário ainda nesse tema 3, só André Sargasso. Muito importante calcular o tempo de entrega de água, pois em baixa velocidade do fluido provocará congelamento. Isso eu acho que o João chegou a comentar um pouco.
Tem mais alguma coisa que quer acrescentar? Primeiramente, mandar um abraço para o meu amigo André Sargasso, né? Tem muito tempo que eu não o vejo, André. Você está um pouco sumido, entendeu? Então, assim, apareça mais, meu amigo. Mas, assim, pessoal, geralmente, a questão do tempo de entrega de água, ela está muito mais associada ao combate efetivamente do incêndio em si, tá? Porque o atraso na entrega de água vai fazer com que o seu incêndio, quando a água efetivamente chegar para combater, ele já esteja num tamanho muito maior do que estaria se o sistema fosse molhado. Geralmente, André, o que acontece? Quando a gente dimensiona um sistema de sprinkler como esse, a gente dimensiona, por exemplo, numa câmara frigorificada, a gente dimensiona 25 bicos em operação, na maioria dos critérios, tá? Tem critério com 12, mas a maioria deles são 25 bicos. Então, a demanda de água é uma demanda muito grande. A demanda de água associada à demanda de hidrantes, ela dá em torno de 3 mil galões de vazão, algo como entre 11 e 12 mil litros por minuto. Então, a sua fonte de abastecimento, ela vai ser uma fonte de abastecimento muito parruda. Quando abre o primeiro bico de sprinkler, como só tem um bico aberto e eu tenho uma capacidade nominal gigantesca, a velocidade da água dentro da tubulação é altíssima. Inclusive, eu tenho alguns vídeos que eu fiz de uma inspeção de um sistema como esse. Quando a gente abria o cabeçote de teste, por exemplo, de um bico na ponta do sistema, o ar saía numa velocidade tão grande que a pessoa a 300 metros de distância ela conseguia escutar igual a turbina de um avião o ar saindo do bico do sprinkler, de tão alta que é a velocidade. Então, esse risco de congelamento pela velocidade da água, ele acaba não sendo tão importante, porque o primeiro bico que abrir vai fazer com que a água passe numa velocidade muito alta dentro dessa tubulação e, consequentemente, não vai dar tempo dela congelar antes dela chegar lá para combater o incêndio.